Para darmos início à apreciação da matéria constante na ordem do dia, solicito que seja feita a recomposição do quórum através do registro no painel eletrônico. Havendo o número legal, passaremos agora à discussão e votação da matéria constante da pauta da ordem do dia. Parecer contrário à emenda número 1 ao projeto de lei número 7.387 de 2018. Autor, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Única votação. O parecer está em votação. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Dr. Edson. Esse parecer que nós vamos votar agora, ele diz respeito a uma emenda que foi colocada no projeto 7387, de minha autoria, que é aquele projeto que obriga a administração pública a colocar nos prédios locados uma placa indicando a data da locação, o valor da locação, o tempo de duração e objeto do contrato de locação. E essa emenda, ela veio para colocar também o nome do proprietário do imóvel. Então, uma vez a emenda aprovada, uma vez o projeto aprovado, a administração pública vai ter que, quando alugar um imóvel, colocar na entrada desse imóvel, na entrada dessa, então, repartição pública, todos esses dados e esses elementos para demonstrar a data de duração do contrato, o valor da locação, a destinação do edifício e o nome do proprietário. Ora, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos pretendendo aqui? Nós estamos pretendendo facilitar a fiscalização do executivo através do cidadão. Não é isso? Então, essa emenda, ela tramita na casa e ela tem um parecer, como todas as proposições, ela tem um parecer do jurídico. O parecer do jurídico foi contrário à emenda. E, como todo parecer, e esse não é diferente, ele termina aqui com salvo melhor juízo, eu peço vênia aos meus colegas advogados, autores do parecer, para emitir a minha opinião e o meu valor de juízo a respeito dele. Pois bem, o parecer, ele embasa no artigo 5º da Constituição, dizendo que colocar o nome do proprietário nessa placa, o nome do proprietário do imóvel, seria uma violação à intimidade, à vida privada, etc. e tal. Artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Ele cita também o artigo 21, que fala a vida privada da pessoa natural, que é inviolável, tal. Enfim, o parecer jurídico, ele vem todo nessa linha, dizendo que a violação, que essa norma violaria a intimidade da pessoa que contrata com o município. Ora, me desculpem os meus colegas, mas o parecer esqueceu de trazer aqui o artigo 37 da Constituição Federal, que traz os princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, publicidade, a moralidade. E um princípio, estão aqui os meus colegas, Rafael Bolafio, o próprio líder do governo, é bom que se diga que um princípio constitucional, um princípio legal, ele é muito maior, muito mais forte do que uma norma. Então, quando o princípio da moralidade, o princípio da publicidade constitucional, ele diz que deve haver no trato da coisa pública a publicidade, a moralidade,
ele tem que ser executado na maior expansão, na maior expressão possível, ao contrário da norma. Então, o que embasa o parecer jurídico aqui, no caso, é uma norma. Ele embasa o parecer em normas. Em normas que dizem respeito à intimidade da pessoa humana, à privacidade. E aqui nós não estamos tratando, nesse caso, de intimidade e privacidade. O princípio, que é muito maior, muito mais forte, como de Santo Agostinho, ele está no substrato do direito. Ele diz que tem que haver nos contratos públicos, nos atos públicos, publicidade, moralidade, impessoalidade. Então, o princípio foi esquecido nesse parecer. Os meus colegas aqui, eu tenho certeza, esqueceram de analisar esse princípio. Né? E não há, e isso é muito claro, não há invasão da intimidade. Porque quando faz essa alocação, o contrato está lá no portal da transparência. Se eu for lá no cartório de registro de imóveis e falar, olha, eu quero saber quem é o proprietário do imóvel localizado na Avenida Doutor Lisboa, número 01. Só para concluir o raciocínio, senhor presidente. Quando eu vou lá no cartório de registro de imóvel e pergunto de quem é o imóvel localizado na rua tal, ele me dá uma certidão. Então, quem está disposto a contratar com o poder público não pode alegar invasão de sua intimidade privada. Se alguém fala do meu rendimento no meu escritório de advocacia, ele pode estar atingindo, invadindo a minha esfera de intimidade. Agora, quando a pessoa fala, o doutor Edson ganha R$ 7.300 líquido como vereador, mesmo que eu não goste, eu não posso reclamar, porque isso está na esfera pública. Então, o projeto, a inclusão do nome do proprietário, não agride em nada. Isso eu tenho convicção. Os meus colegas aqui, advogados, tirante o líder do prefeito, que, evidentemente, deve fazer a defesa do posicionamento do Executivo, tem convicção disso. Então, não há, com segurança, não há invasão de intimidade. Não há. A norma quer o quê? Como nós estamos colocando aqui. E isso é a tendência dos órgãos públicos, é a tendência da administração pública, é a transparência, é facilitar para o cidadão. O prefeito presta contas à Câmara, a Câmara fiscaliza o Executivo, e toda a sociedade fiscaliza tanto a Câmara, os vereadores, quanto o Executivo. Vereador, Então, vou pedir que o senhor só para concluir, senhor presidente, então, o que a emenda pretende, o que o projeto de lei pretende, é trazer transparência, é facilitar para que o cidadão, ele próprio, faça a fiscalização. Quando chegar num imóvel desse, for entrar numa repartição pública, que tenha o seu imóvel alugado, de um particular, ele vai saber de quem é, ele vai saber por quanto tempo vai ser feita aquela locação, qual que é o valor do aluguel e qual que é o proprietário do imóvel. Se ele, por exemplo, chegar e falar, mas todos os imóveis para concluir, senhor presidente, todos os imóveis da administração pública são alugados do vereador Rafael Bolaf, por exemplo, né? Aqui num exemplo simples, né? Todos os imóveis são do doutor Edson. Então, isso, a tendência mundial é essa, é transparência, é facilitar ao cidadão. Então, fica aqui o meu parecer sobre o caso e peço a vocês que votem contra esse parecer da comissão e peço aqui aos meus colegas, em especial o presidente da Comissão de Redação e Justiça, né, o vereador Adelso do Hospital, que, diante dessa explanação, que possa dignar-se aí de avaliar a questão e reconsiderar o seu posicionamento. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Bruno Dias. Bom, eu peço, antes de mais nada, vênia ao vereador Dr. Edson. A posição do PR será a seguinte: nós votaremos pela aprovação do projeto, mas não concordamos com a emenda, pelo seguinte motivo.
todos os fatos aqui expostos pelo vereador Dr. Edson, quanto aos valores, prazo de contrato, eu acho que eles são de direito público e podem ser amplamente divulgados. Mas eu tendo a acreditar, e os meus pares assim também o pensam, que expor o nome do locatário é correr, muitas vezes, em períodos em que a gente está passando aqui, inclusive em Minas, né, uma crise na segurança pública, é impor aos locatários um risco iminente e desnecessário. Qualquer pessoa tem direito de saber quem são os proprietários, e para isso existe o site da transparência, para isso existem os contratos, para isso existem as repartições públicas onde elas podem se informar. Inclusive, a gente tem que lembrar que muitos dos imóveis que são alugados não é um procedimento simples, principalmente na saúde, né? Quando precisa alugar uma casa para fazer, por exemplo, um posto de saúde, um PSF, tem todos os requisitos que esses imóveis têm que ter. E não é fácil achar as pessoas que queiram também alugar para o setor público. E acredito que essa exposição do nome da pessoa é uma exposição desnecessária, uma vez que todas as informações elas estão no site da transparência, bastando para que a pessoa tenha essa informação que ela faça um cadastro para preservar minimamente a segurança dos locatários. É esse o posicionamento do PR, presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Odair Quincotti. Então, eu também, como relator dessa comissão, debatimos, né? Nós, os outros vereadores também que faz parte, o Adriano e o Bruno Dias. Aí a gente entendeu que e quanto o jurídico, né? O jurídico ele analisa as leis, tudo aí o que pode e o que não pode. Então, acho que seria também um abuso a gente ir contra, né, o jurídico. Então, acredito que tem que ter a transparência, igual o Bruno está dizendo. Eu acho que se entrar no site da Câmara, a pessoa consegue ter os dados aí, tudo da pessoa, do locatário. Então, eu acabei votando contra também, por ser. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Oliveira Altair Amaral. Eu faço também eu, como a Comissão de Justiça e Redação, deu parecer contrário. Faço minhas palavras, a palavra do Bruno. Existe no portal da transparência. Sou contra a emenda. Deixar claro também, dei o parecer contrário à emenda, não ao projeto em si, que expõe o valor, etc. Mas de estar colocando realmente, expor o nome do proprietário, traz uma insegurança, isso pode aí ao público futuramente aí até a ter a dificuldade de estar conseguindo contratação, de alugar pontos aí para que possa ser implantado, que a prefeitura depende muito dessa área. Isso expõe realmente ao proprietário, fica muito visível. Mas é uma questão que isso não esconde. No portal da transparência, quem quiser ter acesso, quem quiser saber, tem isso exposto. Então, por esse motivo, eu dei o parecer contrário a esta emenda, né? Nada contra, mas assim, de expor eu acho meio indevido. Então, essa é a minha posição e eu votarei contra a emenda. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador André Prado. Eu acho de extrema importância, doutor Edson, seu projeto, e estou de acordo integralmente com ele, inclusive na questão do nome. Por quê? Porque nós estamos no Brasil e as nossas práticas demonstram que na política nós temos cometido as maiores vergonhas. É o que nos envergonha mais hoje, é a classe política do país. É onde se faz conchavo, é onde se aluga casa de amiguinho, é onde se privilegia
quem não deveria. E quando a gente vota contra uma emenda dessa, a gente está batendo carimbo, mostrando que a gente é mais do mesmo. A gente é mais um político que quer esconder as coisas. Ninguém é obrigado a alugar imóvel para a prefeitura. Aluga quem quer. Eu não devo nada, eu alugo. Pode colocar meu nome aí. Não, eu não quero ter meu nome, eu não alugo para a prefeitura, eu alugo para outra pessoa. Sabe? Então, quem foge a esse tipo de princípio da transparência, para mim, tem algo a esconder. Então, eu não vejo motivo para votar contra algo que só vai fazer bem para a população inteira. E, mais uma vez, a gente tem que votar pelo bem da maioria e não em detrimento de uma minoria, de uma pessoa, no caso, né? Uma pessoa que não quer que o nome seja exposto, então não alugue a casa para a prefeitura, aluga para outras pessoas. Mas alugar para a prefeitura ou para qualquer outro órgão público significa, sim, ter ali o seu nome exposto. Eu não vejo também onde que vamos sequestrar aquele cara porque o cara é dono de uma casa que foi alugada para a prefeitura. Eu acho absurdo, eu acho que não justifica a gente deixar de saber de quem é o imóvel, sabe, e em detrimento de uma bobagem dessa. Então, doutor Edson, isso aconteceu também com o meu projeto, quando eu quis colocar o nome dos médicos e o horário que eles trabalham na porta das policlínicas, aí, da UPA, UBS, que estamos querendo encobrir os médicos que não cumprem horário. Hoje, a moça que trabalha lá em casa tinha uma consulta às 8 horas, o médico chegou às 9h30, todo mundo lá, pé da vida, mas ninguém sabia o nome dele, depois ficou sabendo, ela não sabia o sobrenome dele, eu falei, me fala para eu poder denunciar. Não, eu só sabia que era doutor tal. Então, assim, nós estamos cansados de ver na TV, né, essas questões todas, e aí, na hora que a gente vem aqui e tem a possibilidade de fazer diferente, a gente vai lá e faz igual os bandidos que estão lá em cima, roubando a gente. Então, assim, no mínimo, para mim, é uma incoerência gigante. Você tem meu voto, tanto na emenda quanto no projeto, e gostaria de que houvesse independência nessa casa para que as pessoas votassem com a sua cabeça, que eu duvido que alguém aqui é contra isso. Muito obrigado e boa noite. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Arlindo da Mota Paz. Eu fico espantado de ver que, às vezes, as pessoas deturpam as coisas para buscar outros interesses. Ninguém aqui falou de ser contra a transparência. Nós estamos falando de uma cidade chamada Pouso Alegre, de uma crise atual da segurança pública, que a maioria das casas alugadas para a prefeitura são de viúvos, pessoas de mais idade, que vão ter os seus nomes estampados numa placa, sendo que se alguém tem interesse de saber quem é só entrar no portal da prefeitura, vai ter o nome, vai ter o valor, vai ter tudo. Agora, colocar para expor pessoas, eu não sei se é o que eu moro no mesmo lugar a vida inteira, e naquela região existem casas alugadas, e eu conheço cada morador que viveu ali, cada filho, cada neto hoje em dia, e você vê alugado quem que é. Uma senhora que hoje mora num apartamento, é um senhor que mora em outro apartamento. Então, eu acho que expor a pessoa a quem? Se quem tem realmente interesse, se existe um interesse de fiscalização, a pessoa, no mínimo, tem que entrar no site do Portal da Transparência e fazer essa fiscalização. Está aberto, não tem nada a esconder. Ninguém aqui está votando contra a transparência. Meu posicionamento é contra expor as pessoas. Eu, por exemplo, se eu quero fiscalizar, eu entro e procuro. Você entra, todo mundo entra, principalmente os vereadores dessa casa. Agora, expor o nome de uma pessoa, de um idoso, a um estranho, expor a pessoas de fora que vêm em nossa cidade, eu sou contra. Eu acho que a individualidade, artigo 5º da Constituição,
está previsto, me corrija se eu estiver errado, o jurista dessa casa, mas o artigo 5º prevê a individualidade, o respeito à individualidade de cada cidadão. Então, eu quero deixar bem claro à população que o posicionamento aqui é a favor da transparência, assim como já existe o portal, mas nós somos contra a emenda de expor o nome do proprietário. Esse é meu posicionamento, voto com a minha consciência, voto com o artigo 5º da Constituição e que me corrija o jurista dessa casa se eu estiver falando alguma besteira. Uma boa noite. Obrigado. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Modesto. Antes de eu me manifestar a respeito dessa matéria tão importante, gostaria que o secretário da Casa pudesse ler a justificativa do jurídico, até para a gente dar transparência, mais transparência ainda a quem está nos assistindo, para a gente poder ter uma conclusão lógica a respeito de um tema tão delicado, em que existem divergências de interpretação, para a gente poder fazer justiça também ao jurídico dessa casa. Tenho certeza que preparou, dentro do seu melhor juízo, a melhor explicação. Após, presidente, gostaria de terminar o meu pronunciamento. Solicito ao secretário que proceda a leitura. Só um minuto, eu não tenho o parecer aqui em mãos. O parecer da Justiça da Ação está igual, tá? Fundamentação aqui, ó. Artigo aqui. Aqui. No caso em apreço, a questão se embasa na iniciativa e competência legislativa. É importante registrar que, conforme descrito no parecer originário, o disposto do artigo 31 da Lei de Acesso à Informação, o tratamento das informações pessoais deve ser feita de forma transparente e com respeito à intimidade e à vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como a liberdades e garantia individuais, sem violar os direitos individuais. A própria lei de acesso à informação, não obstante, seu objetivo de transparência dos atos praticados pelo poder público, proteger a intimidade de vida privada dos cidadãos. Assim, não obstante, a nobre intenção do autor da emenda em respeito aos princípios esculpidos no artigo 37, a vida privada, a imagem e as liberdades, garantias individuais, também são protegidas pelo artigo 5º do inciso 10 da Constituição Federal, se tratando, portanto, de direitos e garantias fundamentais reconhecidos como direito de personalidade. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Da mesma forma, o Código Civil traz a matéria em seus artigos 11 e 21, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis, irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitações voluntárias.
No artigo 21, a vida privada das pessoas natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotora as providências necessárias para impedir ou fazer cessar atos contrários a esta norma. No caso da emenda em apreço, é expor o nome do proprietário do imóvel em local visível, em conjunto com o valor recebido ao título de aluguel. Estar-se legislando. Tem alguma coisa aqui? Em nítida afronto aos princípios em garantias constitucionais e aos irrenunciáveis direitos e personalidade pura e simplesmente porque não cabe ao Legislativo Municipal a iniciativa de leis em afronta expressa a tais garantias, exclusiva tratadas pela própria Lei Federal 12.527/11. Pedindo vênia pela redundância, é importante se repisar o disposto do artigo 31 da Lei 12.527/11. O artigo 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade da vida privada. Honra a imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Parágrafo 1º. As informações pessoais a que se refere este artigo, relativas à intimidade, à vida privada, honra e à imagem, terão seu acesso restrito, independentemente de classificações de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e pessoas que elas se referirem. Poderão ter autorizado suas divulgações ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. Portanto, a hipótese descrita na redação da emenda número 1 ao PL 7.387/18 não se enquadra na competência legislativa municipal descrita no artigo 30 do inciso 1 e 2 da CIF 88, eis que se trata de classe de direitos fundamental amparada pela Constituição Federal, sendo cláusulas pétreas e possuída aplicação imediata. Nesse sentido, o entendimento doutrinário decidiu que seu direito de intimidade e a vida privada amparada na Carta da Constitucional, artigo 6 da configuração e como assegurada ao indivíduo para que possa repelir a interferência de terceiros na esfera da sua vida íntima e ter controle das informações sobre ela divulgadas. O hipótese concreto e conflitos entre a garantia, a intimidade e a chamada sociedade da informação deve permanecer a primeira, com a vista a evitar que o exercício da livre circulação. Pelo exposto, verifica-se que a edição da emenda número 1 ao PL de número 7.387 de 2018 não possui amparo legal em ensejar sua tramitação. Conclusão. Por tal razão, exara o parecer contrário a regular o processo de tramitação da emenda número 1 ao projeto de lei número 7.387/18 para ser submetida à análise das comissões temáticas da Casa, posteriormente à deliberação do plenário. Salienta-se
impressamente que o parecer jurídico, ora exarada e de caráter meramente opinativo, sendo que a decisão final a respeito compete única e exclusivamente aos ilustres membros desta Casa de Leis. Em modesto entendimento, parecer tal. Geraldo Cunha Neto e Marco Aurélio Oliveira Silvestre, jurídico desta Casa. Pela ordem. Com a palavra, vereador Rodrigo Modesto. Diante do exposto, eu entendo que a matéria presente encontra perfeita discussão nessa casa. A matéria, na verdade, trata de embate de interpretação de lei, principalmente da Constituição e de leis infraordinárias. Então, eu fico aqui analisando e respeitando aqui o parecer da nossa casa, na pessoa do Dr. Geraldo Cunha Neto e na pessoa do Dr. Marco Aurélio Silvestre, buscando o equilíbrio da interpretação. Nós estamos aqui trabalhando com a transparência, mas não uma transparência que chegue a um desequilíbrio de expor realmente a vida íntima e a vida privada das pessoas, conforme o próprio parecer demonstrou. Então, eu venho aqui, de forma muito tranquila, respeitando o meu colega, Dr. Edson, que trouxe aqui também um embasamento jurídico muito contundente, muito tranquilo, divergir e achar que a gente não deveria ir tão além, não no sentido de que não deve se prestar informações, porque ela já está intrínseca, mas não expor realmente as pessoas numa situação gratuita. Desta forma, peço aos colegas, respeitando mais uma vez aqui o posicionamento do Dr. Edson, volto a dizer, de forma brilhante, expôs aqui os seus fundamentos, e os colegas que acompanharam e vão acompanhar o voto, mas venho aqui pedir que acompanhe o voto do nosso jurídico aqui dessa casa, para que a gente possa votar de uma forma equilibrada, até porque o projeto, todo mundo tem certeza que vai votar a favor, e a gente poder realmente consagrar essa lei de autoria aqui do Dr. Edson. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores que queiram discuti-la, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação está em votação. Quem for favorável ao parecer, ao arquivamento da emenda, vota em sim. Quem for contrário ao parecer, vota em não. Parecer contrário à emenda número 1 ao projeto de lei 7387, aprovada por 10 votos. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Dr. Edson. O bom do direito é isso. A gente pode discutir sem ofender, sem agredir, né? E chegar às melhores conclusões. Eu ouso discordar do meu colega, o nobre causídico aqui, que representa o executivo nesta casa, porque não se trata de informações pessoais. Quando a lei fala aqui, a Lei 12.527 de 2011, ela fala as informações pessoais. É exatamente isso que Vossa Excelência disse, as avessas. Está se interpretando intimidade privada erroneamente. A lei que o parecer trata, 12.527, ela fala o tratamento das informações pessoais devem ser feito de forma transparente com respeito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Parágrafo 1º. As informações pessoais. Ora, doutor Rodrigo Modesto, quando eu faço um contrato público, não podemos chamar um contrato público de forma gratuita.
Um contrato público é público. Não são informações pessoais que dizem respeito só a mim. São informações que dizem respeito à sociedade. Eu estou contratando com o poder público. Vamos imaginar que, por algum motivo, abra-se um litígio. Abra-se um litígio em razão desse contrato de locação. Instaure lá uma ação processual, lá no fórum. O processo é público, eu posso chegar lá e saber de quem é, quem não é, por que está litigando. São informações públicas. Não é? Então, a questão aqui não é pessoal, questão pessoal é o que diz respeito só a mim, a mais ninguém. Isso é intimidade, isso é vida privada. Vida privada é o que diz respeito a mim. Aquela pessoa em particular que eu não quero e tenho o direito de exigir que as outras pessoas não saibam. Agora, quando eu faço um contrato público, isso sai da minha individualidade. Eu perco o meu poder sobre essa dita individualidade. Outra coisa, Arlindo, já que você perguntou e pediu para explicar, e evidente, Vossa Excelência é odontólogo e dos bons, né? Mas há um equívoco aí. Aqui a questão é regida pelo artigo 37, que tem um princípio de direito, que é o princípio da publicidade, que determina que, em casos tais, seja dado a maior publicidade possível nos contratos públicos. Enquanto as outras questões apontadas no parecer são normas infraconstitucionais e que dizem, como eu já disse aqui, da questão íntima, pessoal, que diz respeito só a mim, a vida privada. E quando eu contrato com a municipalidade, não há vida privada. Não há interesse que diz respeito só a mim. Vou solicitar o vereador. Eu vou concluir, senhor presidente. Fica aqui esse posicionamento. Eu acho muito importante discutir essas questões na casa. E parabenizar o vereador, para concluir, senhor presidente, o vereador, meu colega, o Prado, o André Prado, e que é bem isso mesmo, André. É bem isso mesmo. Eu costumo dizer, nós somos 65 mil vereadores eleitos no país, e esse país só vai mudar quando a gente começar a mudar as coisas aqui embaixo. Por uma oportunidade de fazer um projeto de transparência, nós esbarramos no parecer jurídico. Ora, catei outra coisa, senhor presidente, só para concluir, e agora eu prometo que encerro em segundos. O parecer jurídico é meramente opinativo. Se nós tivéssemos que seguir aqui, quem cote todos os pareceres jurídicos, não precisava de vereador, era só ter um departamento jurídico. Né? Mas eu agradeço a todos, parabenizo a todos, agradeço o presidente pela paciência que teve aqui com a minha justificativa do voto, e parabenizo a todos pelo debate, o debate de alto nível, e agradeço a cada um. Muito obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite. Com a palavra, o vereador Rafael Abolaf. Boa noite. Bom, eu vou votar favorável, já votei em primeira, favorável ao projeto, em primeira votação, em segunda também. Agora, quanto a essa emenda, eu acredito, nós vamos falar aqui de transparência. Existe o portal da transparência, existe, e sim, eu acredito que fere a privacidade. Existe o portal da transparência, e olha que nós temos 65 mil vereadores, no qual eu faço parte, e não estou me negando a transparência, doutor Edson, me perdoe, e nem os demais pares aqui não. É generalizar, até, o senhor me perdoe, mas o senhor acaba cometendo um grave equívoco aqui, e até ofendendo os demais colegas, porque eu não tenho nenhum imóvel locado para o poder público. Entendeu? Só que é o seu ponto de vista, o ponto de vista dos demais colegas, e o meu, já que existe um portal, se não houvesse portal de transparência, aí sim, igual existe a democracia e tem suas regras. Né? Nós temos deveres e obrigações. E, nesse caso, eu acho que expor o proprietário do imóvel é, sim, ferir a privacidade dele. Se houver interesse, se houver litígio, existe a justiça, e nós vamos estar lá acompanhando, e todo mundo acompanhando. Tanto é que é transparente, está lá à disposição de todo
todo público. Então, me perdoe, mas eu votei sim, eu acatei o parecer do jurídico nesse sentido, que já que existe a transparência, nós não estamos ferindo o princípio da transparência. Esse é meu ponto de vista, eu humildemente que advogo há 30 anos, mas também como ser humano, como já indo para 60 anos de idade, avaliando todas as questões, eu acho que sou quase o decano aqui, excluindo o nosso amigo Dito Barbosa. Demorou para me registrar, mas, brincadeiras à parte, eu acho que fere o princípio da privacidade. E se existe o portal de transparência, então é nesse sentido que eu votei em favor do parecer do jurídico da casa. Obrigado, boa noite. Pela ordem. Com a palavra, vereador Rodrigo Modesto. Gostaria aqui de justificar meu voto. Acho que o tempo meu... Solicito que seja recomposto o tempo. Eu gostaria aqui de Com justificar a palavra, meu voto, vereador Rodrigo Modesto. enaltecendo aqui o debate, o alto debate do nível jurídico aqui dessa casa. Entendo eu, com razão na explanação do meu colega aqui, doutor Edson, volto a falar, grande conhecedor da matéria jurídica, debater com ele sempre é muito difícil, né? E tendo em vista também o posicionamento do querido colega Rafael Bolaf, eu entendo que o contrato ele é público, mas com efeitos privados. Ele tem a clara e evidente matéria pública, porém, entra com efeitos meramente particulares. Quando a gente envolve a administração com os particulares, eu acho que aí vem o meu pensamento de encontro ao seu, querido colega Rafael Abolaf, de que a gente entra dentro da intimidade da esfera particular, que é regida também, não só pela Constituição Federal, que está tratando ali de entes públicos, mas também do Código Civil, que entra na questão dos particulares, e aonde não se nega, doutor Rafael Bolaf, o direito à informação de saber quem é o locatário, até porque qualquer vereador aqui, através de um requerimento simples, pode saber do poder público quem é o particular e o valor da locação. Então, já que o contrato é público e gera efeitos particulares, está resguardado das garantias e nós, ou qualquer pessoa da sociedade, poderia, dentro do seu interesse, saber realmente a natureza jurídica desse contrato. E a gente não necessariamente deveria expor, sem nenhuma razão, sem nenhum pré-questionamento, a exposição de quem não quer aparecer naquele momento, prejudicando em tese, talvez, o desinteresse daquele em estar alugando, até porque qualquer órgão público faz um contrato de acordo com o interesse público, né? Jamais imagino que alguém faça se existir a possibilidade de alguém celebrar um contrato público com um particular por interesse pessoal, isso é crime de improbidade e a lei está aí para coibir. Então, volto a falar, entendo também o posicionamento do colega, doutor Edson, levando em conta a publicidade, é uma interpretação que eu respeito, mas também voltando a dizer que são contratos públicos com efeitos de contratos privados, onde nós devemos respeitar realmente o interesse do particular que contrata com o poder público. Dessa forma, fico tranquilo com o meu voto, como também quem votou contrário ao parecer, de modo que a gente possa encerrar essa discussão aqui com o maior nível técnico, né, dessa casa e na tranquilidade, no equilíbrio. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Arlindo da Mota Paz. Como eu falei, eu, como dentista, eu interpreto, doutor Edson, como o senhor falou, público, diz social, diz comunitário, diz geral. Exposição diz respeito à exibição, à amostra. Então, nós não estamos votando contra não mostrar o que é público. Nós estamos votando contra o que é exibição, é amostra, é exposição. Nós estamos votando um projeto que nós vamos expor as pessoas a um risco de segurança. Nós vamos expor as pessoas a uma exibição.
sendo que a amostra, o público, já vai estar no portal de transparência, que pode ser compartilhado, pode ser geral, comunitário. Então, existe uma diferença entre você ser público e você ser exposto. Então, nós estamos votando contra a exposição, nós estamos votando contra a exibição. Então, esse é o meu ponto de vista em relação ao público, por isso existe o portal de transparência. Público, compartilhado, geral, comunitário. E exibição é outra coisa. Obrigado. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Odair Quincotti. Doutor Edson, gostaria de esclarecer para o senhor que admiro muito o seu trabalho, sua atuação como vereador. Uma coisa que eu discordo do senhor foi a forma que o senhor falou, porque nós também temos que respeitar os jurídicos da nossa casa, porque nós somos importantes, mas nós sem eles também, acho que ia faltar alguma coisa. Eu acredito que a gente tem que ter conhecimento, né, na hora que a gente discute os projetos lá, valor jurídico, né, porque não é só porque a gente é vereador, vai aprovar, vai pôr para apreciação no plenário alguma coisa que é contra a lei, contra a legalidade. Então, sempre eu tento me reiterar e acompanho os pareceres jurídicos, porque eu acho que eles têm um grande conhecimento também, né? Eu acredito que ele seja muito importante também para a gente debater aqui esse debate bonito que está tendo. Eu gosto de ver o senhor, o Rodrigo, né? São dois vereadores que nessa área vocês dominam muito, né? Acho que a gente tem que até aprender alguma coisa com vocês, mas só que na hora da apreciação do projeto, cada um tem a sua definição. Então, e deixar essa pessoa que eu não tenho nada contra o senhor, eu admiro demais. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Bruno Dias. Não vou justificar utilizando o direito, não é a minha área de formação, mas apenas para favorecer o debate, há uma obra chamada O Declínio do Homem Público e a Tirania da Intimidade, de um sociólogo importante chamado Richard Sennett, publicado na década de 70, que é base para que a gente compreenda as relações entre aquilo que nós consideramos uma pessoa pública e a sua intimidade, do ponto de vista sociológico. E, na minha concepção, a pessoa que faz um contrato com o poder público, um contrato público, mas com fins privados, no caso da pessoa, ela não está abrindo mão da sua intimidade por este contrato. Então, eu entendo que ter uma placa com o nome de uma pessoa em um imóvel que a ela pertence, com os valores que ela recebe, de certa forma, quebrar o direito dessa pessoa de ter a sua intimidade. O Portal da Transparência tem todos os mecanismos para que as pessoas saibam quem são os locatários, mas isso demanda uma certa responsabilidade de cadastro. Além disso, existe todo o serviço cartorial que está por trás da regulamentação desses contratos. E, assim, a gente não pode também nos furtarmos das nossas obrigações, porque, como representantes da população, é nossa tarefa, primeiro, estar aqui e dizer de quem são efetivamente os imóveis, caso a gente seja perguntado. Da mesma forma, eu entendo que se eu fui a um posto de saúde e não encontrei o médico, mesmo que eu saiba pelo menos o primeiro do nome do médico, é minha obrigação procurar as autoridades e denunciar esse tipo de conduta. Então, é isso, né? Um direito não tira o outro. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Adriano da Farmácia. Eu não participei da discussão, já tinha o meu posicionamento, em vista que o líder do partido, do PR, Bruno, já se posicionou em nome de todos nós, inclusive fazemos parte da mesma comissão, na discussão. Eu acho que é mérito, como diz o doutor Edson aqui, se todo vereador acompanha o jurídico, não precisa ter vereador. Então, se todo mundo vai acompanhar a placa, não precisa ter vereador para fiscalizar. A função do vereador é fiscalizar os atos públicos.
No momento que existe uma placa ao qual expõe o nome de uma pessoa, expor valores, tudo bem. Expor lá, teria que existir, inclusive, o site nessa placa, o site da transparência, do portal da transparência, mas expor uma pessoa, às vezes um valor até muito elevado, às vezes um prédio enorme, expor a família dessa pessoa, fica muito desagradável, e essa Casa de Leis, às vezes, não precisa ter jurídicos para ter um bom senso. Simplesmente é isso. Nós estamos aqui, podemos respeitamos todo mundo. Temos aqui advogados, temos aqui dentistas, temos farmacêuticos, temos professores, produtores rurais, mas nós temos aqui, lógico, para cumprir toda a propositura de uma legislação de Constituição Federal, ao qual nós temos que respeitar. Mas no momento que vem uma emenda para essa casa, ao qual podemos mexer como legislador, importando não o grau de escolaridade, nós temos que ir pelo bom senso e pela legalidade, sim, mas não expor as pessoas. Nós estamos aqui para fiscalizar e não para degredir imagem de pessoas. Então, aqui, senhores, nós estamos aqui para termos bom senso e respeito com o povo, a população de Pouso Alegre e as pessoas, inclusive, que alugam seus imóveis para o bem público. Agora, colocar nome, sou totalmente ao contrário. Não preciso ser jurista, não preciso ser ninguém ao mais elevado nível dos juristas para ter essa opinião minha. Eu não vou expor o nome das pessoas. Então, se está tendo alguma discussão em questão de interpretação, a interpretação é simples. Vai expor? Não queremos expor. Tem um site, entra no site. Pergunta para o seu vereador ao qual você votou, aos qual está te representando. Discursos, está todo mundo cansado de escutar. O problema é que nós temos, como eu disse, nós temos que ser prático. E a coisa prática é colocar a placa, muito bom. Valor, muito bom. Mas nome, sou totalmente ao contrário. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Oliveira. Eu vou deixar claro que eu votei que mesmo tendo parecer que geralmente a gente segue muito parecer jurídico dessa casa, a gente analisa e esse, por exemplo, eu não concordo que exponha o nome da pessoa e quero deixar claro, nem todos aqui são advogados, eu mesmo não tenho um estudo elevado, mas sou inteligente, tenho bom senso nessas questões, avaliei e eu não concordo realmente, não tem nada escondido, realmente está no portal da transparência, qualquer um pode ver. Jurídico realmente é tudo jeito, é a mesma coisa. Às vezes vai um bandido lá, ele matou, mas tem um advogado defendendo ele, que ele é inocente. Então, e tem o outro lado tentando culpar ele. Isso é normal. E eu quero aqui falar, nós temos o jurídico aqui, professor Marco Aurélio, tenho o maior respeito, já passei por outras legislaturas com ele, com o Geraldinho. Nós estamos muito bem assessorados, são pessoas de alto nível, de caráter, que a gente sempre... Nós não temos aqui... o Wilson é taxista, eu trabalho com caminhão. Então, se a gente não poder ter um advogado aqui para nos orientar, tem que eleger só advogado, ou só gente, juiz, e gente que entende da lei. Então, nós temos que... Todo mundo tem assessoria, né? Se vai um doente no hospital, tem que ser um médico. Tem que ter um assistente, um enfermeiro. Então, é dessa maneira que segue. Mas a gente tem que estar unido e ter um bom senso. A gente tem que respeitar as famílias, não expor. É difícil, a gente não pode... Por exemplo, se você ganhar na loteria, você tem que ir lá receber o dinheiro quietinho e não contar para ninguém. O banco sair lá, pô, Rafael Bolaf ganhou aí tantos milhões. Você tem que sair vazado, porque está expondo o seu nome. Então,
Eu não concordo dessa maneira expor. Então, mas nada impede que possa entrar e saber quem que é o proprietário, entrar no site da prefeitura, vai ver lá no portal da transparência. Então, nós não estamos botando nada para esconder nada de ninguém. Então, essa foi a minha posição, essa foi da minha consciência, né? Vi o parecer jurídico, mas eu também vi, que a gente lê dando parecer, que ele fala das leis, a gente, apesar de não manjar juridicamente nessa questão, mas nós temos os professores que possam nos auxiliar e nos assessorar aqui, que eu tenho maior consideração por essas pessoas e respeito. Obrigado. Pela ordem. Só um minuto, vereador. De acordo com o artigo 154 do nosso regimento interno, a duração da nossa sessão é de 5 horas, e tendo em vista que nós estamos a 15 minutos para atingirmos o limite da sessão, de acordo com o artigo 155 e artigo 156, prorrogo a sessão por até 1 hora, para que os vereadores possam continuar debatendo e discutindo os projetos constantes na pauta da ordem do dia. Com a palavra, vereador André Prado. Bom, justificar meu voto também, como todos estão fazendo. Eu faço política pensando na pessoa mais simples que possa existir. A pessoa que não tem condição nenhuma de acessar um portal da transparência, que nem sabe o que é isso. A pessoa que não tem um computador em casa, a pessoa que não tem acesso à internet. E não precisa, não estou falando de posição financeira, porque a minha mãe, a senhora Suzanita Prado, que nos assiste aqui até o último minuto, ela não sabe ligar um computador. Até tem lá em casa, mas ela não sabe ligar o computador. Mas ela quer saber de absolutamente tudo que se passa nessa cidade. E hoje nós estamos aqui negando a ela o direito de saber com facilidade quem é o dono da casa que é alugada, se é parente do prefeito, se é amigo do vereador, se é sobrinho de secretário, se é ex-secretário, né, que nós temos aqui, todo mundo sabe, né, se é financiador de campanha, que na campanha vai lá dar um dinheiro, depois aluga para poder devolver o dinheiro que colocou na campanha. Então, o que está faltando aqui, a gente às vezes fala, né, médico, advogado, está faltando, eu acho, representante do povo. O povo que eu falo é o povão mesmo, aquele que não tem acesso a nada, que ganha um salário mínimo. Esse povo que eu gosto de trabalhar, porque eles precisam de mim. Os outros não precisam. Talvez o médico não precise de mim, da gente aqui. Ele toca a vida dele, o advogado, né, publicitário, jornalista. O povo, aquele que mais tem necessidade, é para ele que nós temos que olhar. É a necessidade desse povo que nós temos que suprir. Não adianta, o portal da transparência. Primeiro, você tem que ter computador. Segundo, você tem que ter acesso à internet. Terceiro, você tem que fazer um cadastro enorme para poder chegar numa informação simples que é quem que é o dono desse imóvel. Então, meus amigos, fica aqui mais uma vez a minha indignação da gente negar ao povo o direito de saber quem está alugando prédios para a nossa administração. Infelizmente, eu fico triste de verdade, não é indignação porque posição política, não. É de ver que ninguém olha para o povo, todo mundo pensa em si. Não, eu analisei, sob a minha ótica, eu acho que nós vamos constranger um milionário que está alugando um prédio, porque não tem pobre para alugar prédio para a prefeitura. Quem tem casa para alugar para a prefeitura é que tem muito dinheiro, né? Ou pelo menos um pouco. Vamos, coitado deles, né? O pobre que quer saber, a gente não está nem aí. A gente está preocupado com o coitado do cara que tem um prédio lá, que está alugando 50 mil para a prefeitura. Faça-me o favor. Projeto de lei número 7.387 de 2018. Torna obrigatória a fixação de placa indicando os termos da locação nos prédios locados pela administração pública direta, indireta e autárquica do município de Pouso Alegre e da outras providências. Autor, vereador Dr. Edson, segunda votação. O projeto está em discussão.
Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. Solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos no painel eletrônico. Projeto de lei aprovado por 14 votos. Pela ordem, senhor presidente, para justificar o voto. Com a palavra, vereador Dr. Edson. Senhor presidente, eu já disse aqui nessa casa, mais de uma vez, inclusive, que eu sou responsável por aquilo que eu digo e não pelo que as pessoas entendem. Né? O Quincote é meu parceiro aqui de bancada dessa posição aqui do plenário, pessoa que eu admiro, que eu respeito. Né? Tem o Rodrigo aqui do lado, que a gente sempre... a gente discute aqui diante das câmeras, depois continuamos discutindo, eu e o Rodrigo aqui, o Quincote, em off. E sem ninguém se sentir maltratado, sem ninguém se sentir menosprezado. Né? Então, eu não estou aqui, quem conhece, quem sabe da minha índole, do meu caráter, da minha vivência, eu não estou aqui para humilhar ninguém e nunca fiz isso, nem dentro desta casa e nem fora. Conheço o Rafael Abolafio há mais de 30 anos. Né? Então, agora, se eu tenho um conhecimento jurídico, eu escolho as palavras para me expressar, para não ofender ninguém. E toda discussão sempre vem à tona aqui, não, porque é advogado, porque... Agora, se eu tenho conhecimento, se eu tenho um mínimo de preparo, que não sou advogado, sou estudante de direito, todo dia estou procurando aprender. Tenho essa humildade. Não é? Me colocar contra o jurídico. Eles são advogados, são profissionais, eles sabem que isso é do dia a dia do direito. Um diz uma coisa, outro diz outra, sempre fundamentado. Não é? Como eu já digo para o Rodrigo agora, esse negócio de público-privado, Rodrigo, não existe meia grávida. Não existe meia gota. Ou é público ou é privado. Não é? Não existe. Então, meus senhores, eu não posso me dar o luxo de vir aqui discutir questões de direito constitucional com achismo. Eu respeito todo mundo. Eu respeito a todos. Mas eu não me permito vir aqui com achismo. Por quê? Porque eu não posso, porque é da minha profissão, é da minha formação. Agora, respeito todos os outros. Respeito todas as opiniões. Não é? Eu ouço direto aqui, quem é advogado, não sei o quê, não devia candidatar, porque não tem tempo para vir aqui. Eu podia ser grosso e dizer que quem não tem conhecimento jurídico também não devia se candidatar. Eu poderia dar o troco na mesma moeda, não faço isso. Por quê? Porque eu escolho as palavras, os argumentos para não ofender ninguém. Eu não estou aqui para ofender as pessoas. Estou aqui para discutir legislação, estou aqui para discutir projetos do Executivo, estou aqui para ajudar os companheiros que porventura precisarem de mim e me procurarem. Né? Então, para concluir, senhor presidente, eu queria dizer isso. Tem uma frase que diz, aquilo que não pode ser dito como se fez, não deve ser feito. Então, se não pode dizer que contratou com o município, não contrate. E, para resumir, se é que me permite o vereador André Prado, se nós podemos complicar, para que simplificar, não é, vereador? Pela ordem, presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Rafael Abolafio. Bom, dá licença um pouco. Votei favorável ao projeto, pela fixação aqui, nos termos propostos, e dei o parecer contrário ao pedido lá do nobre colega, vereador Dr. Edson, da questão de expor o nome do proprietário, por entender da privacidade. Então, e discordo, independente de questão jurídica, de ser advogado ou não, é de bom senso, da questão de bom senso,
e da questão de privacidade. E jamais estaremos ferindo, porque todos aqui fomos votados para atender a todos da população, todos cidadãos pouso-alegrenses, os mais humildes até aos mais abastados. Inclusive, sou cidadão daqui, natural daqui, independente de quem seja ou não, mas nós estamos aqui votados por Pouso Alegre. Então, nós não estamos deixando de atender. Qualquer cidadão que nos procure, com certeza, nós vamos informar que tal imóvel é de tal cidadão, doutor Edson. Sabe, vereador André? Então, nós não estamos ferindo nós jamais estamos traindo a confiança de nenhum cidadão pouso-alegrense de forma alguma. Isso dá a entender que a casa está traindo a população de Pouso Alegre, não é. Eu não estou traindo a população de Pouso Alegre e quem votou não está traindo a população de Pouso Alegre. Me perdoe. Tá certo? E nem eu jamais. Nós estamos aqui nós temos que ter muito mais seriedade de compromisso. Compromisso é nada questão de voto aqui. É seriedade, porque estão ferindo, já começando a ferir os nossos valores. Então, está passando já do limite. Sabe? Estão ultrapassando os limites. A questão de privacidade é assim. Eu não tenho nenhum imóvel locado para nenhum órgão público. Se tivesse também, é mérito meu. Tá certo? Então, se o cidadão do mais comum ao mais abastado tiver interesse, me permite só para concluir, presidente, se tiver, é só nos procurar, que com certeza nós vamos informar. Mas expor essas pessoas, isso eu acho absurdo. Inclusive, se o imóvel fosse o senhor, doutor, de qualquer um dos colegas aqui. Então, é questão de bom senso e questão até legal. Aí vamos entrar, não quero entrar no meio da questão da jurídica, aí tem a questão, aí o doutor Rodrigo e a casa também, e aí eu entendo também, discordo até do ponto de vista jurídico do doutor Edson nesse quesito. É o meu ponto de vista jurídico. Tá certo? Sem subestimar os demais colegas que são da mesma profissão. Então, eu acho que dizer que nós estamos negando a população, que nós estamos indo contra a população ou querendo encobrir alguma coisa, senhores, pelo amor de Deus, né? Acho que isso nós não podemos trilhar por esse caminho, não. Eu os estimo, tenho a mais autoestima, mas exijo respeito. E isso eu acho que é um pouco que está faltando, é questão até de respeito para com o nosso colega. Obrigado, boa noite. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Arlindo da Mota Paz. Bem, eu queria dizer que para a população que o primeiro parecer que nós votamos contra, que vamos ver se consigo expressar a diferença de exposição e de público, era expor o nome de uma pessoa que tem um imóvel, a renda, e expor essa pessoa. Uma apresentação, uma feira é uma exposição, uma exibição, uma amostragem. Isso é exposição, isso é uma feira de nomes. Agora, nós acabamos de aprovar um projeto que torna pública a fixação de placa indicando os termos da locação nos prédios locados pela administração pública direta, indireta e autarquia do município de Pouso Alegre, e dá outras providências. Isso é público. O cidadão saber como foi feito a locação, como diz aqui, saber dos termos da locação, isso é público. Agora, querer fazer, expor as pessoas, apresentar a amostragem dessas pessoas, a feira é uma exposição, uma exibição. Isso daí não diz respeito a gente tem que levar mais a sério, e está aqui. Isso é público, o público foi aprovado. A exibição, a feira, a apresentação, felizmente essa casa foi coerente e não votou. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Bruno Dias. A animosidade da discussão em relação ao parecer da primeira emenda acabou contaminando uma questão que é muito mais importante. A aprovação do projeto como ele está, ele traz uma clareza muito importante para o setor público, saber o valor dos imóveis, por quanto tempo eles foram locados, saber a modalidade que foi escolhida para a celebração do contrato. Então, tudo isso é um avanço no caminho da transparência.
Mas volto a dizer aquela compreensão que eu já coloquei aqui. A pessoa que participou do contrato, ela não necessariamente está escolhendo ali que o seu nome esteja afixado numa placa. Talvez não seja essa a vontade dela, como é na vida privada. Okay? Então é isso, e parabenizar o autor pela iniciativa do projeto que a gente está aprovando aqui, ok? Que é um projeto importante. Pela ordem. Com a palavra, vereador André Prado. Bom, justificar meu voto do projeto, né? Não preciso nem falar mais, porque eu sou a favor da transparência completa. E responder, Rafael, não é pessoal isso, não estou querendo desmerecer ninguém, nunca quis. Eu debato ideias aqui. A ideia de se votar contra, então vamos ser mais claros ainda, mais transparentes, já que estamos falando de transparência, que me parece errada, mas é o meu ponto de vista. Eu defendo ele aqui com veemência, com paixão, porque eu faço política com paixão, com amor. Eu não me vendo, e eu sei que você também não, ainda bem, né? Enfim, só que tem hora que, quando eu falei, inclusive, da minha mãe aqui, é porque eu sei, e ela já me mandou uma mensagem aqui, é isso mesmo, eu queria saber, você pode falar aí que eu queria saber quem que é dono já falou do prédio, da Caixa Econômica aqui, da ex-Caixa Econômica. Eu não sei falar para ela quem é o dono, e já me falaram um monte de nomes. Aí a gente já tem injustiça, os donos que não são, de tantos boatos. Já falaram que é o Jair, lá do Santo Antônio, já falaram que é o Dino Franciscato, quer dizer, o Geraldinho da Purina. Quer dizer, a gente está sacaneando um monte e em detrimento de um só. Então, assim, a gente tem que pensar por aí também. A gente injustiça um tanto quando a gente não fala a verdade ali, numa plaquinha que seja. E eu acho que essa placa não é do tamanho do outdoor, não. Ela é pequenininha, do tamanho de uma placa não fume, no cantinho, que eu duvido que o cidadão vai querer ir lá ver. Se é mais para aquela coisa. Você quer saber? Está lá. Você não sabe porque você não quer. Né? Mas, enfim, vamos que vamos, segue o baile, como diz o ditado popular, e as discussões são não bem-vindas, elas são necessárias demais aqui nessa casa, e essa foi das boas desse mandato. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Oliveira. Vou entrar no mérito também do projeto, rapidamente aqui falando. Às vezes eu não direcionei quando eu falei, eu não direcionei a pessoa do Dr. Edson na questão quando eu falei advogado, mas se serviu, eu não posso fazer nada. Não direcionei, não citei nome, porque aqui não tem só um advogado, e todos aqui eu tenho o maior respeito. Conheço também há mais de 30 anos o Rafael Bolaf, que é advogado, tem o Leandro, pode não ter tirado a carteira, mas é advogado também, é bacharel em Direito, e outros aqui dentro. Então, não falei ofendendo, eu falei assim, como eu tenho um direito de fala juridicamente, dentro da lei, o que penso, eu também falo o que eu penso. Não falei só, pode ser odontológico, pode ser médico, eu só acho que deveria ter um trabalho mais afinco do vereador no dia a dia da população. Porque o que eu quis dizer é que não fiscaliza sem ir nas obras. Então, foi isso que eu falei, mas não direcionei nome, nem citei nome. Eu sempre respeitei também aqui, e como já fui ofendido aqui, às vezes as pessoas falam com as palavras mais inteligentes, mas até de analfabeto, diretamente foi falado para mim, mas não me atinge, não, porque eu tenho minhas qualidades. Né? E se você entrar no Google hoje, você já vê no portal da transparência, fala o nome do proprietário, então não tem nada escondido. E, como o André falou, está faltando representante. Não está, não. Eu, por exemplo, eu sou representante, fui eleito legitimamente pelo povo, sou representante. Se me procurar, me perguntar, quer saber, a gente entra e informa.
Então, a gente é representante no dia a dia, todo dia. Então, é só isso. Muito obrigado, mas não quis ofender ninguém aqui, não. Senhores, eu não poderia deixar de me posicionar, mesmo não tendo votado. Eu esperei a discussão de todos os colegas em relação à emenda e agora, novamente, em relação ao projeto. Acho importantíssimo nós debatermos os projetos, acho importante nós debatermos nas reuniões, tirarmos as nossas dúvidas, procurar o jurídico, procurar as comissões, fazermos a nossa parte. E sempre debatermos com responsabilidade, debatermos com clareza. O vereador Rafael Abolaf falou uma coisa que eu tenho que concordar. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos aqui nessa casa. Porque, dependendo da forma como nós nos posicionamos, nós colocamos em xeque os demais colegas. Se existe alguma irregularidade, se existe hoje algum imóvel que seja alocado pela prefeitura, que o valor esteja alto, acima dos valores de mercado, ou que foi alugado para beneficiar A, B ou C, e algum vereador tenha conhecimento e não denunciou, isso é negligência. E nós podemos denunciar nesta casa e devemos denunciar no Ministério Público. E é simples de buscar a prova. Existe hoje o valor médio de mercado. Não se pode alugar uma casa que o valor médio de mercado é R$1.000, alugar por 10 mil. Então, existem as cotações, existem as avaliações por parte das imobiliárias. Enfim, existem vários fatores que demonstram se existe alguma irregularidade ou não. Então, se existe e tem conhecimento, tem que ser apresentado. Acho que cada um, nós temos que, quando eu falo que nós temos que falar de forma individual, para evitarmos esse tipo de coisa. Nós colocamos a casa em xeque, e colocamos aqui uma divisão, como se existisse um grupo de vereadores que quisesse a transparência e outro não. O jurídico ponderou, trabalhou, apresentou seu parecer embasado na lei. As comissões se reuniram, debateram, apresentaram as suas justificativas em relação à emenda. O projeto do Dr. Edson, eu disse na primeira votação, que era um projeto muito importante, pois ele traz a obrigatoriedade de divulgação em quadro na residência, a data de locação, o valor da locação e o tempo de duração e objeto do contrato de locação. Então, todos os principais dados necessários, que é o valor, prazo de contrato, já estão sendo disponibilizados. Com certeza, se o cidadão chegar no imóvel da prefeitura locado e tiver lá o valor R$15.000 numa casa que vale R$1.000, qualquer cidadão vai ter a sensibilidade de ver que aquilo é errado. E pode perfeitamente trazer esta casa ou até mesmo procurar um Ministério Público. E todos os dados do contrato estão no portal da transparência. E o que nós, vereadores, estamos fazendo em relação a esses dados? Nós estamos buscando essas informações no portal da transparência? Existe alguma irregularidade? Se existir, houve alguma denúncia? Então, fica aqui essa ponderação que eu fiz, essa reflexão, respeito a opinião de todos. Acho que é muito importante esse debate, todos os vereadores se posicionando, cada um apresentando o seu ponto de vista em relação ao projeto. Mas vamos falar com cautela, sem pré-julgar o colega ao lado. Porque para toda ação existe uma reação e nós somos responsáveis por aquilo que falamos. Então, fica aqui essa reflexão para todos os demais colegas, uma reflexão para esta casa. Pois precisamos, sim, debater, mas debater com muita responsabilidade e respeito. Projeto de lei número 941 de 2018. Cria o projeto Nossa Água, Nosso Futuro,
Autoriza o Executivo a prestar apoio técnico de fomento e financeiro aos proprietários rurais e dá outras providências. Autor, Poder Executivo. Segunda votação. O projeto está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. Solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos no painel eletrônico. Projeto de lei aprovado por 14 votos. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Campanha. vou solicitar a retirada do projeto 7394 para melhor discussão do projeto. Solicitação acatada, retirada o projeto de lei 7394 pelo autor do projeto, retirado o parecer contrário da comissão ao projeto de lei 7394. Passaremos agora ao momento dos líderes de partidos e líder de governo, os quais terão, de acordo com o artigo 143, inciso 1º do Regimento Interno, os quais terão 3 minutos, 3 minutos para comunicação única e de interesse partidário para os líderes de partido e para interesse do governo para o líder de governo. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Odair Quincote, líder do PPS. Gostaria de informar aí ao grupo do PPS que nós teremos amanhã uma reunião de bancada na Bernardino de Campos, às 19h30, né, 7h30. Então, quero convidar todos aí os membros aí do partido PPS que compareçam aí para a gente estar unindo, discutindo discutindo projetos e ouvindo aí alguma coisa que seja viável para o partido. Então, agradeço aí a todos aí que puder comparecer. Obrigado. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Rafael Abolafio, líder do PV na casa. Eu, em atendimento à resposta do nobre colega vereador Campanha, quando fez uso da tribuna, a respeito da mina do João Paulo, dizer que, obviamente, o PV não tem autorização para fiscalização. Mas eu acho que tanto nós, né, da bancada aqui do PV, juntamente com os demais colegas, devemos fazer um requerimento para verificar as questões das licenças ambientais, requerer às autoridades competentes o que de fato está sendo efetivado de obras naquele local. E aí vou solicitar assessoria para efetivamente proceder com o requerimento para que todos os colegas assinem. Perfeito? Por último, agradecer o deputado Inácio Franco, Cláudio Brandão, seu assessor, que trouxe aqui, com a sua emenda, liberou o veículo aqui para o presidente da associação lá do São João, liberou verba, recurso também para a quadra multiuso, no qual teve a contrapartida do Poder Executivo aqui do município, que vai atender uma demanda boa lá para atender a população lá carente lá do bairro São João. Então, a escola também Custódio Ribeiro de Miranda, então nós não podemos deixar de agradecer quem está imbuído em compromisso com a nossa cidade, né? Então, o deputado Inácio Franco, com certeza, parabenizá-lo. Obrigado, boa noite a todos, boa semana. Antes de nós encerrarmos a sessão, gostaria de parabenizar todos os envolvidos no primeiro treino solidário em favor do Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Eu tive a oportunidade, junto com o vereador Adelson do hospital, de participar desse momento, o vereador Odair Quincote, infelizmente, por um motivo, não pôde estar presente nessa corrida, né, por motivos particulares, não pôde estar presente, mas deu total apoio, como todos os demais colegas dessa casa. Então, quero parabenizar todos que se uniram em prol do nosso hospital. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 26 de junho de 2018, às 18 horas, na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Agradeço a atenção de todos, que Deus esteja nos abençoando.